gravando. Tá saindo. All the single ladies. All the single ladies. All the single ladies. Ai, tem que falar mais alto, né? Tem que falar com vontade, né? Eu cortei partes excelentes da minha conversa com o Guilherme. Bem-vindo a mais um Diário Velho. Diário velho que já está velho ele, né? Eu achei que eu ia conseguir fazer um programa a cada 2 semanas. Aí eu fiquei doente e rouca. Fiquei rouca e tô resolvendo coisas de mudança. E eu queria deixar aqui um conselho. Se você tá doente, você tá tratando sintoma de gripe com remédio de sintoma, tipo de pirona, e você não melhora, É porque você está doente, talvez você precise ir no médico tomar antibiótico. tá? O sintoma não passa em 2 dias com uma coristina. Deixa, você tá doente. E aí, quando eu fui achar que eu ia melhorar, eu fiquei completamente rouca. Então eu tô fazendo mudança e rouca. Não, hoje não tô mais rouca. Tô fazendo mudança. O Guilherme, o Guilherme tá desligando tudo atrás de mim, assim. Eu falei, tipo assim, Eu resolvi gravar um dia antes da mudança por uma confluência de eventos e tempo e minha voz e cabeça. e eu resolvi que um dia antes da mudança era o momento certo. Inclusive, ele já guardou o monitor e o cabo. Eu tô usando outra coisa aqui. Assim que eu terminar, ele vai guardar. Eu resolvi que eu tinha que gravar um dia antes da mudança. Porque, gente, O Gilberto Gil. aonde? Na minha casa? Não, eu fui no show da turnê de despedida dele ontem. E eu tinha escrito, inclusive, um roteiro para um outro episódio. E aí eu deixei para depois, assim. Porque o Gilberto Gil é maravilhoso. E lembra que eu falei que tinha a letra da música A Paz escrito na parede da minha escola? Muito diário velho isso, né? E eu não fui no estádio, no Allianz, e tava no setor que era A Paz. Juro por Deus. Cada setor tinha um nome de uma música diferente. E eu fiquei no setor A Paz. E, coincidentemente, ele não tocou A Paz. E sabe o que aconteceu? Eu nunca vi tanta gente tretando num show na minha vida, tanto quanto nesse show. Juro por Deus. Talvez ele te devesse ter tocado A Paz. Talvez. E eu vou explicar por que as pessoas estavam brigando. Pensa comigo. O Gilberto Gil, ele agrada a todos, né? E só que rico não sabe se comportar em show. Rico não sabe. E uma hora começaram a puxar um grito de pedindo bombeiro, pro bombeiro ir lá tirar umas pessoas que estavam na escada. Como se a preocupação das pessoas fosse a saída de incêndio, né? As pessoas da arquibancada estavam brigando com quem não achou lugar, foi chegando perto do show, foi se acumulando na escada. E aí brigavam entre si, brigavam com o segurança, para o segurança brigar com os outros. Aí as pessoas da escada brigavam com o segurança para brigar com as pessoas daqui. A paz. As pessoas começaram a brigar mais forte quando começou o show. Do Gilberto Gil. Enquanto estava tocando o Tempo Rei, as pessoas estavam brigando. Uma mina desesperada, assim, gritando com as pessoas, aquelas que até a amiga já vai puxando assim, amiga, já começou o show, né? Já não conseguimos resolver. As pessoas que estão na escada, a única diferença entre vocês e elas é tipo meia hora. As pessoas só chegaram depois. Enfim, né? Estragaram o meu Tempo Rei, né? Mas, enfim. Eu já tava, tipo assim, colocando as músicas do Gil em lembranças na minha mente, assim. Um momento Diário Velho roteirizado 100%. Tipo, quando eu fui tomar ayahuasca, e era num lugar pequeno, não era uma cerimônia grande, assim. E pra dar, acho que um tom espiritual neutro no rolê da ayahuasca, no salão, Colocaram pra tocar só Gilberto Gil. e é um episódio que eu mais quero fazer aqui. Uma lembrança que eu registrei por escrito, que é a mais louca de todas, que eu tô esperando eu criar coragem pra ler, eu fazer um pouco mais de episódio, porque vai ser um episódio incrível, o episódio da ayahuasca. E eu já tô deixando aqui o trailer dele, dizendo que só tocou Gilberto Gil. Porque Gilberto Gil é isso. E também ele tocou Domingo no Parque. Nossa. E eu lembrei da vez que eu fui mandar a história da minha primeira experiência de trisal para um podcast que lia contos de sacanagem, coisas assim. E eu troquei o nome. As pessoas brincavam de trocar nomes por coisas que faziam sentido. E eu troquei. Eu troquei o nome dos envolvidos por João, José e Juliana. E ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Acho que nem eles no podcast entenderam. Eu, no caso, Juliana, o João José também não entenderam. Foi uma pira da minha cabeça. Assim, eu achei engraçado, achei irônico mandar. Porque na música eles brigam, se matam. Então,
Por que João, José e Juliana não poderiam ser um trisal? Mandei. E mesmo assim, como vai o nome no e-mail e você tem que pedir para não lerem o nome original, mesmo assim, um dos apresentadores soltou no meio do podcast assim: Ai, Laura. E assim, e todo mundo que sabia fez questão de me contar. Falaram seu nome lá uma hora, tipo assim. Falaram tudo com Juliana, mas assim, um suspiro numa hora ali. Ai, Laura. Quem entendeu o que eu tô falando e quiser ouvir esse podcast, me pede que eu mando o link, que eu tenho ele guardadinho. Gilberto Gil no trisal, Gilberto Gil na ayahuasca e Gilberto Gil na parede da minha escola. Esse é o Brasil. E essas turnês de despedida desses artistas mais velhos, assim, me dão uma sensação muito forte da pessoa estar tocando no próprio velório. O que é absolutamente incrível. 100% mórbido e é mais 100% apoiado por esse podcast. E eu tô falando sério, assim, eu acho muito bonita a pessoa ter essa vida e obra, uma dessas, e se despedir das pessoas apresentando o que ela quer da vida dela, assim, e você comemorando ali com ela, mostrando que você gostou muito das músicas, contando as histórias. Imagina você cantando aquele abraço no seu velório. Que já dá vontade, mesmo sem a gente ter feito a música. Imagina a gente saindo da vida dizendo: pra você que me esqueceu, aquele abraço. Gente, fora que Gilberto Gil, maior canceriano do mundo. Tô falando super sério, tá? Ele coloca no palco, a família dele já tá na 4ª geração depois dele, e você vê lá os filhos, os netos, as crianças, todo mundo vai cantar, todo mundo sabe tocar, e ele vai apresentando os filhos, os netos, contando as histórias. Ai, fulano aqui é meu filho, e ele agora é meu arranjador, e aí estão meus netos ali, e filma as pessoas na banda, e você descobre que de 20 pessoas, 15 são filhas dele, sabe? Maior canceriano do mundo, né? E é canceriano mesmo, tá? Ele tocou Realce, Refazenda. Gente, ele tocou Cálice. E ontem foi dia 26 de abril, no show do Allianz. Meu Deus do céu. A Preta Gil entrou no palco com ajuda pra andar, pra cantar a música Drão, que é uma música sobre a mãe dela, que Deus a tenha, que a mãe não está mais entre nós, na turnê de despedida do pai. E ele ficou muito emocionado. E eu achei que eu fosse morrer. E é uma das músicas que eu acho mais bonitas dele, a música Drão. Era o apelido da mãe, uma pessoa chamada Sandra, até onde eu sei. E esse é o auge, assim. E inclusive, eu parei de escrever o roteiro nessa parte, assim, porque eu escrevi... 3, 2, 1, acabou o roteiro. Puf. Olha, eu achei uma página aqui, que eu não sei se é a seguinte já. Tem o ingresso do Hop Hari, porque no primeiro episódio eu li sobre as últimas aulas que eu tive na escola. E aí, no segundo episódio, eu reparei que as minha experiência escolar não tinha acabado ainda, né? Porque teve a festa da escola. E aí eu falei, não, e aí acabou mesmo. E aí eu vi no final, eu não falei, mas tinha o ingresso do Hop Hari. E aí a gente foi no Hop Hari com a escola, então não tinha acabado mesmo. Mas agora eu acho que acabou depois do Hop Hari. Eu não sei se eu escrevi sobre o Hop Hari aqui. Eu tava afim de um menino. Eu não sei se a minha amiga vai saber de quem eu tô falando. Acho que ela não vai saber. Mas amiga, pergunta que eu te conto. A minha amiga Ana Paula é a ouvinte número 1 desse podcast. E agora eu tenho outro ouvinte, o Wagner, que eu também queria que eu visse. Ele tava me evitando, assim, eu tava meio preocupada. Eu achei que eu ia ter que entregar podres dele aqui. Mas ele escutou, então eu posso ficar de boa. E um dia as histórias do Wagner vão vir também. A minha amiga não vai saber de quem que eu tava afim no Hop Hari. Não era do professor. Juro por Deus. E eu fui no... Como é que chama aquele brinquedo que você se pendura e solta no alto e fica balançando? Sky Coaster. Você se amarra num negócio com outra pessoa. São 2 cordas te puxando. Aí uma das cordas solta e você vira um pêndulo, assim. E fica. Eu fui nesse brinquedo com um menino que eu tava meio afim. Pra impressionar ele. E aí eu lembrei, um momento total de Diário Velho também. Quando eu tinha uns 11 anos, eu era afim de um menino. E esse menino falou assim, eu vou entrar no elevador e eu vou abrir a porta do elevador no meio. Porque era assim, a coisa mais assustadora que a gente tinha pra fazer nessa época era o elevador parando no meio, você vindo concreto, assim. E ele tava todo desafiadinho, assim. Aí eu falei, eu não tenho medo também, eu vou com você. E aí eu fui, eu tinha muito medo, sim. Mas eu fazia essas coisas pra impressionar meninos.
Falavam que eu ia fazer merda e eu vou junto, eu não tô com medo. E eu fui. E não aconteceu nada. Não era como se a gente tivesse beijado no elevador. Nem muito menos no negócio do Hop Harry. Não aconteceu nada com nenhum desses dois meninos. Eles nunca deram. A menor bola pra mim. Enfim, olha as dicas aí pra juventude. Enfim. Mas a página que eu bati o olho primeiro aqui é uma página do dia 15 de dezembro. Gente, esse ano não acaba. O ano de 2001, meu último ano de escola, ele não acaba. E eu não paro de sofrer. E a primeira coisa que tá escrito é Ai, dói. ai, dói. É exatamente aquele cartão do Garfield. Sinto sua falta mais hoje do que ontem. Aí o cartão abre. É o que tá escrito no cartão, a piadinha do cartão. Eu gostava que, como eu escrevia com coisas muito dramáticas nos cartões, eu gostava que os cartões do Garfield tinham piadinhas. E aí você abria, tinha uma tiradinha que dava uma aliviada no drama que eu fazia. Então era isso, cartão fechado, tava escrito... Esse é bonitinho, só não é engraçado. Sinto sua falta mais hoje do que ontem. E dentro do cartão tava escrito, amanhã vai ser uma barra. E eu lembrei que tava escrito isso. Eu comprava cartões iguais, inclusive, porque eu gostava da piada pra dar pras pessoas. É normal isso? E aí, amanhã vai ser uma barra. Sei, 3 pontos. Vai mesmo, quer dizer. Ainda bem que tem... Ai, meu Deus, eu não consigo. Tem umas coisas que eu que corto o programa. Eu não leio. Eu corto o programa e eu mesmo tem coisa que eu não quero nem... Falando em ainda bem, que bom que vai ser a formatura das meninas no domingo. Na hora do último Casa dos Artistas. Gente, eu sou uma historiadora da inutilidade ímpar, assim. É um registro da época, assim. Eu devo estar xingando, porque eu sublinhei o hora. Na hora do último Casa dos Artistas. Gente, você sabe do que eu tô falando, né? Casa dos Artistas no SBT. Supla. Como é que é o nome da menina? Supla é Alexandre Frota de sunga. Bárbara Paz. É o da Bárbara Paz. E eu comecei a assistir desde o começo esse, porque foi o ano que estreou o Big Brother, né? Ah, não, Casa dos Artistas estreou antes do Big Brother. Esse teve, em 2002, teve 2 Big Brothers, e foi por isso que a gente tem o ano que a gente tá, é o ano da edição, tipo 25, Big Brother 25. Porque começou em 2002, e no primeiro ano teve 2, só que Casa dos Artistas começou no fim de 2001, tanto que falaram até que o Silvio Santos tinha roubado a ideia, que a Endemol ia processar, não sei o quê. O Silvio Santos foi lá. E eu lembro de assistir o primeiro episódio. Ele tava no palco, o Silvio Santos, com as malas das pessoas que iam participar, sem saber quem eram. Ele sabia, né? Óbvio. E aí ele olhava a mala e ficava fazendo as pessoas adivinhar. Quem será que é? Aqui é uma sunga de oncinha, e não sei o quê. E aí as pessoas ligavam, acho, e tentavam adivinhar. E eu não sei porque eu tava assistindo esse dia. Não era uma assistidora assídua do programa Silvio Santos, que era o que passava domingo, mas nesse dia eu tava vendo, eu vi o negócio das malas e era uma revolução, assim, você colocar artistas numa casa, tipo, o próprio Big Brother só foi botar artista na edição 20. E a Casa dos Artistas já começou com artistas sendo confinados, pensando assim, quem que é o desocupado do artista que vai passar 3 meses numa casa? E justamente por isso você queria assistir, porque é um show de horror. E aí, ok, já formatura no último episódio da Casa dos Artistas, será que eu fui? Enfim. Ai, exatamente o que eu usava como pior do que vacina. Oi, não pode falar mal de vacina, hein? Pior do que o Sky Coaster, ou seja, eu não gostei de ir no Sky Coaster com o menino pra pressionar ele, não aconteceu nada. Agora está aqui, mandem as agulhas e me joguem no prédio. Ai, meu Deus, é muito drama. E eu mantenho a mesma personalidade. Um pouco mais de experiência. Mas as coisas que eu escrevo hoje, eu não poupo drama, não. Poupo papel, viu? Eu tava muito triste que ia acontecer alguma coisa que eu acho que deve ser alguma coisa a ver com a escola ainda. E eu falei que é pior do que vacina. Eu acho que eu quis dizer vacina na testa. Vacina de graça. Que não tinha uma expressão que falava isso. Pior do que de graça ter vacina na testa. Sei lá. Enfim, eu tô triste. Eu quero que alguém me jogue do prédio. Aí eu escrevi o refrão de uma música do Stone Temple Pilots, de Sour Girl.
Hey, what are you looking at? She was a sour girl the day that she met me. Aí eu botei um monte de música aqui de drama. Músicas do Duran Duran, Last Chance on the Stairway, Happy Day do Talking Heads, Naive Melody, que era eu tô falando da versão do U2, Happy to Dance with You dos Beatles, Love of My Life do Queen, Secret Journey, que é do Police, e In My Life dos Beatles, Perfect World do Talking Heads. E se eu soubesse, não fui esse, não é meu, tá escrito. A outro terceiro na mesma página. Ai, se eu soubesse antes. Chorei tanto. Ai, que triste, eu chorei tanto por minha irmã não passar o Natal com a gente. Em setembro? Que agora tudo bem. Não é que a gente comemorou o Natal em setembro. Em setembro eu chorei porque a minha irmã não ia passar o Natal 3 meses depois com a gente. Mas aí chegou no fim do ano, eu tava muito bem. Se eu chorar assim toda madrugada, o processo vai mais rápido. E eu aqui fazendo drama desde pequena, cheguei a essa conclusão em dezembro de 2001, com 15 anos, do alto dos meus 15 anos. Se eu chorar assim toda madrugada, o processo vai mais rápido. Se eu tô triste, basta eu chorar todo dia que vai mais rápido. É verdade, é verdade. Aí tem outro post aqui. Achei a caneta de duende. Sem zoeira, último bloco do último Piores Clipes com Marcos Mion. Olha, o Piores Clipes do Mundo tá acabando também. Mas por que tá acabando? O Marcos Mion continua na MTV. Bom, aparentemente a Casa dos Artistas acabou junto com o Piores Clipes do Mundo. E eu acabei de lembrar que pelo menos o Arquivo X acabou em 2002. Não parece, porque eu não falei nada sobre isso aqui, mas eu amava Arquivo X, era a minha vida. Em 2001, já há 4 anos, eu comecei a ver na 5ª temporada, em 98, e era a minha vida. Tudo que eu fazia com referência de recorte tinha Arquivo X. Enfim, acabou Casa dos Artistas junto com Piores Clipes do Mundo, aparentemente. Eu assistia Piores Clipes do Mundo, era um programa da MTV. Como eu falei em outro episódio, passar clipe de músicas antigas na MTV nos anos 90 era muito difícil, porque ninguém odiou mais os anos 80 do que os anos 90, assim, ninguém estava interessado. E aí eu descobri que clipe antigo era certo que ia passar num programa de clipes ruins, porque eles eram muito cafonas. E como Duran Duran também era a minha vida, mas assim, não podia ser uma época mais em baixa pra essa banda, o fim dos anos 90. Foi quando eu cheguei. Meu Lucy Crazy de adolescente, assim, a coisa mais adolescente que eu vivi de banda era uma banda que já tinha feito sucesso há quase 20 anos. E eu ali, mano, carregando uma tocha, salvando uma grana de lanche pra comprar CD, assistindo coisas, chorava, assim. E Piores Clipes do Mundo, antes de ser com o Marcos Mion, era com a Marina Persson. E eu mandei uma carta, ou um e-mail, não lembro qual dos dois, falando assim... Nossa, os clipes do Duran Duran são muito ruins, passa um bloco aí. Porque era o único jeito de eu ver. Eu conhecia tudo de Duran Duran, mas eu não sabia como eram os clipes, não tinha como ver. E leram minha carta. E eu não lembro se foi a Marina Persson, eu acho que foi a Marina Persson. E aí fizeram um bloquinho de Duran Duran. Não era o clipe inteiro que passavam vários clipes, assim. Só que a Marina Persson não fazia aquele negócio do Mion, que era passar o clipe e falar para, e ficar apontando com o elefantinho, assim. Era um cavalo na época, né? Com um pé de pano. A Marina Persson, o programa era um pouco mais formal, eu diria. Mas passou e eu assim, ai meu Deus. Sério. E sabendo que todas as bandas dos anos 80 tinham clipe, porque era muita moda fazer clipe dos anos 80, e nos anos 90 você não via nada. Nossa, mais do que esperar sua música tocar no rádio, sendo uma música velha, era esperar o clipe da sua música passar na TV, porque MTV é uma só, rádio tinham várias, né? Ai, amiga, eu vi um negócio na outra página aqui, que você vai morrer. Gente, esse ano não tem fim, eu fiquei celebrando... ou processando, ou lidando com o fim dessa escola por meses. Assim, o ano não acaba e eu vou falar 2 palavras pra você vai saber do que eu tô falando. Romero Brito. Sabe? Eu tô vendo que na página de trás tá o cartão do Romero Brito com autógrafo. Você sabe o que isso quer dizer, né? Eu tenho em posse de minhas mãos, no meu caderno, um cartão, um flyer do Romero Brito, de um peixinho, com autógrafo do Romero Brito. Vou ter que postar a foto depois, né? O Romero Brito tinha a galeria dele, lá nos Jardins. E a gente tinha uma amiga que morava ali perto.
Ai, amiga, não vou falar dessa pessoa, né? Mas existia ela, por isso que a gente tá lá. Então tinha a galeria lá. Aí a gente tava num dia na casa dela, a gente foi visitar a galeria dele, tinha o cartão, e ele tava lá e ele assinou o cartão. Agora, isso não tem nada a ver com a história. Não aconteceu nada, Romero Brito. Eu não fui lá e joguei a obra dele no chão na frente dele, que nem aquela mulher que quebra a maçã, sabe? Uma maçã que a mulher joga no chão, assim, e ele se assusta. Mas não é aqui, né? Acho que não é no Brasil isso. O Romero Brito não tem nada a ver com a história. Era só no mesmo dia que a gente tava lá. Foi na galeria. Então, inclusive, essa parte foi a parte mais inofensiva do dia. Deixa eu ver o quanto que eu escrevi sobre esse dia. Ah, não tem muito, não. Ah, então tudo bem. Ai, meu Deus, eu colei um band-aid na outra parte. Olha, vou dizer que finalmente o ano conseguiu acabar. Depois do que eu escrevi do Romero Brito, a gente consegue entrar em 2002. Eu acho que foi o auge de toda a minha tristeza, assim. Tudo que eu tava ficando triste pelo fim da escola, todas essas coisas aqui, que Hop Hari, e formatura, e festa da escola, e último dia, e aula, e não sei o que eu escrevi tudo. Tipo assim, eu gostava muito da minha escola, eu sofri por ter acabado, assim, de um jeito... Um jeito jovem, assim, que sempre soube que isso ia acontecer, obviamente, e que ansiava pelo futuro. E por coisas muito novas, mas eu gostava muito, então eu vivi isso, tá? Eu tô me justificando aqui, porque eu tô lembrando do que vai acontecer. Ah, eu vou falar o que vai acontecer. Me encheram o saco nesse dia, tá? Me encheram o saco, porque eu tava muito mimimi, ai, que escola acabando, não sei o quê, e as pessoas, não era o dia da sensibilidade esse dia, me encheram o saco. E não foi você, amiga, eu lembro muito bem que não foi você que me encheu o saco, foi a outra e a outra lá que tava lá também. Eu fiquei puta. Brito salvou a porcaria do amigo secreto. Era um amigo secreto. É por isso que a gente tava lá. Então, eu falei que o Romero Brito não tinha a ver com a parte ruim. Então, inclusive, tá escrito aqui que ele salvou a porcaria do amigo secreto. O pior amigo secreto. Imagina? O pior amigo secreto. Começando que o nosso amigo não foi no amigo secreto. A voz da experiência me diz que a pessoa que não vai provavelmente deve ter me tirado. O que acabou comigo de verdade foi a nossa amiga e outra amiga me atacando daquele jeito. Que coisa sub-humana. Eu não falei uma palavra, só mostrei as fotos da formatura. Ah, já tinha sido a festa da formatura, a gente já pegou o álbum. Preciso falar que não existia foto digital, né? Tinha que revelar a foto nessa época. Porque era tão perto de existir, sabe? Às vezes me dá uma sensação, olha, não tinha internet, mas meio que tinha, a gente já tinha e-mail. Aí não tinha celular, mas meio que existia celular, mas não mandava nem SMS. Aí não existia foto digital, mas talvez já existisse em algum lugar. Então era assim, era uma época que era tipo... O último pelinho da civilização sem internet, sabe? Tava quase existindo, mas nessa época ainda não. Então a gente se... Tipo na minha faculdade que... Eu tive que fazer backup de projeto em VHS. Quase tinha YouTube, mas não tinha, assim. Foi no ano anterior. Nossa. Eu mostrei o álbum de formatura e aí começaram a falar que eu tava... Tinha muita foto minha com vários professores e eu tô com cara de choro em todas as fotos. Porque eu vi esse álbum de formatura várias vezes e eu tô com cara de choro mesmo. E aí me zoaram. Olha que horror. Jogaram pedra em mim a tarde inteira. Tá escrito isso aqui. Jogaram pedra em mim a tarde inteira. Elas não estavam na minha escola, essas pessoas, essas meninas. Elas tinham saído no primeiro colegial. E fiquei eu, a minha amiga Ana Paula e o nosso amigo. Ela queria ter ficado na escola até o fim. A que mudou de escola, amiga, ela queria ter ficado na nossa escola, que a outra só mudou de unidade, né? Ela mudou de escola porque ela teve que mudar de escola pra fazer uma escola mais forte pra passar na faculdade. Engraçado que ela fez cursinho, né? A bicha muda de escola porque a escola é fraca, eu vou pra uma escola mais forte e ela fez cursinho, inclusive comigo. A gente era amiga no cursinho. Hoje, praticamente, ficaram me apontando o dedo e dando risada. É inveja isso, porque eu era feliz e elas não. Hoje eu sei, tá? E hoje já foi um dia enfraquecedor. Nossa. Enfraquecedor. Meu pai De verdade. Meu pai acha uma falta de respeito eu tirar notas boas e não passar na FUVEST. E eu já falei pros meus pais assim,
vocês me enchiam muito o saco pra passar. Mas não era assim, filha tem que passar. Era tipo assim, É uma falta de respeito. e ainda tá escrito aqui, que ainda falava, comparava com a minha irmã. Falava, A sua irmã, na sua idade, estava sentando a bunda pra estudar e você tira nota boa na escola e não passa na FUVEST. errada não tá, né? Era também, mas que me encheram o saco, encheram o saco. Só que eu não tava preocupada com isso, assim. Eu queria viver umas coisas, não tava preocupada em passar na faculdade. Esse Natal vai ser o pior. Sem minha irmã. Com meu pai me olhando assim. E eu com a cabeça cheia das duas, dessas amigas que me encheram o saco. E acabei. Acho que essa é a última coisa que eu escrevi sobre 2001. Eu acho que eu fui pra praia, foi quando eu fui pra praia com uma outra amiga, uma que não tava no Amigo Secreto, porque ela era brigada com todo mundo. E uma dessas meninas teve insolação, porque passou protetor solar vencido. Enfim, eu termino o ano de 2001, não conseguindo imaginar como ia ser a minha vida nova no ano seguinte. Pô, bonitinho, né? E falando que meu Natal, minha vida acabou. Porque, né? Minha vida acabou pela terceira vez em 2 meses, porque me encheram muito o saco, porque eu tava muito triste por causa da escola. Falando em eu vou terminar o podcast falando frases do Gil de Aquele Abraço agora pra sempre. Podia virar, né? Um lance do podcast, assim. Aí todo final eu falo assim. Pra torcida do Flamengo, aquele abraço e até o próximo. Mas eu quero terminar o primeiro falando: quem sabe de mim sou eu, e aquele abraço.